Olá, irmãos, boa tarde. Continuando aqui a nossa segunda aula sobre teologia para os nossos irmãos da AFET, Aprisco da Família, Escola Teológica. Boa tarde, viu, irmãos? Deus abençoe vocês. O Senhor Jesus esteja com todos. Vamos fazer a nossa oração inicial? Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, pela Tua graça e a Tua misericórdia, meu Pai, pela Tua força, pelo Teu cuidado, meu Pai, que os Teus anjos continuem acampados ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, meu Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente está dividindo a aula em poucos minutos, porque a capacidade de gravação dos aparelhos. E também agora a gente não precisa ter pressa, os irmãos podem voltar, rever o que vocês já estudaram. Eu agradeço os irmãos que estiveram fazendo perguntas para a gente, isso mostra o interesse e a vontade de cada um. E fique firme, irmãos, fique firme que você vai chegar lá em nome de Jesus, porque a nossa força é o Senhor. Amém, irmãos? E a gente parou na aula passada, a gente estudou, falou um pouco sobre o que é teologia. E agora a gente vai falar um pouco mais também sobre para que a teologia. Por que a gente deve estudar teologia, né? Alguns podem perguntar, mas estudar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia não é o suficiente? Irmãos, é excelente, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva, como a gente já disse na última aula. Ela é mais cortante que uma faca de dois gumes, ela faz discernimento entre alma e espírito, carne e medula, ossos e medula. A palavra de Deus, ela é viva, irmãos. Porém, eu sempre gosto de citar o exemplo do pastor Wagner, que ele tem algumas qualidades que ele reúne, algumas qualidades que pouca gente reúne, que é o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, e a homilética. Ele prega muito bem, ele sabe pregar muito bem. E por que ele prega bem? Deus deu dom para ele também da fala, da homilia, mas ele também estudou, com certeza ele fez o seu seminário, seus 4 anos de seminário, ele se prepara antes de uma pregação. Aí entra a parte teológica, entra a parte bíblica, porque o pastor Wagner também é a Bíblia ambulante, ele tem a Bíblia na cabeça, e entra a parte teológica, irmãos. Tenha certeza que antes de toda a pregação, ele se prepara, ele usa as regras da teologia para preparar a pregação. Assim é uma aula, assim vai ser o seu evangelismo, assim é um missionário, quando vai para campo, o missionário ele precisa se preparar, precisa conhecer a região que ele vai levar o evangelho, conhecer os costumes, conhecer o que pensam, a fé daquele povo, e isso a teologia nos ajuda a nos esclarecer. Amém, irmãos? Então vamos lá. Segundo o autor, todo o aspecto da vida cristã, não somente as atividades eclesiásticas, abrindo parênteses, atividade eclesiástica é atividade dentro da igreja. Eclesiástica vem de eclésia, eclésia vem de igreja, reunião, congregação, grupo. A igreja aprisco é uma eclésia. Então as atividades eclesiásticas são as atividades aqui dentro da igreja, por exemplo, né? Quem vai dar aula, quem vai pregar, quem vai ensinar as crianças, quem vai louvar, também precisa estudar teologia. Todos os trabalhos na igreja, é preciso que a gente se aperfeiçoe no conhecimento da palavra do Senhor. Então, é uma interpretação saudável das Escrituras é que vai nos ajudar a trabalharmos para o Senhor na igreja, por exemplo, na sua vida, no seu trabalho, tudo que você vai fazer, como a gente disse na última aula também, a sua cosmovisão, né? A gente tem visto hoje essa epidemia, muitos dizem, é o fim do mundo. Pode ser que seja, pode ser que não, e como é que a gente vai fazer essa analogia de fim do mundo com palavra de Covid-19, irmãos? A gente vai estudar Apocalipse, a gente vai estudar escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Daí vem a escatologia do grego também. Então, esse estudo da matéria específica escatologia vai nos ajudar, vai nos dar uma luz para interpretar, me perdoe, os acontecimentos atuais. Amém, irmãos? Isso é um ramo da teologia. Outra importância para você estudar teologia também. Amém, irmãos? Agora a gente já vai pular o item 1.3,
está na página 16 de vocês aí, bem no finalzinho ali, em que a teologia ajuda. A gente já tem dito algumas coisas em que a teologia ajuda. Vamos pegar a palavra de Deus. Por exemplo, como que nós conhecemos uma pessoa? Hoje a gente tem o Facebook, você vai lá, pesquisa sobre a vida de uma pessoa, você tem livros, biografia de livros, que você também vai estudar aquela pessoa, sobre a vida daquela pessoa, você vai ter um vislumbre sobre a vida daquela pessoa. Mas, principalmente, a gente conhece uma pessoa convivendo com ela, conversando com ela, passando um tempo com ela. E como é que a gente conhece Deus? A teologia vai nos ajudar através da palavra de Deus. A palavra de Deus revela quem Ele é, o que Ele espera da gente, o que Ele espera da igreja, o que Ele espera da humanidade. E estudando e meditando na palavra do Senhor, a gente vai conhecer mais ao Senhor. E a teologia vai nos ajudar, como eu disse também na aula passada, aplicando as regras da teologia, o tempo, quando a pessoa pregou, quando o apóstolo que escreveu, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu as cartas dele, para quem ele escreveu, a região que ele escreveu, eram todos cristãos, eram judeus, não eram, tudo isso, a teologia vai nos ajudar a formular um conhecimento melhor do que diz a palavra do Senhor, do que exatamente a palavra do Senhor está querendo dizer para a gente hoje. Amém, irmãos? E aí a gente pode usar os termos aí que o nosso irmão ajudou, ele referenciou na página 17, que a gente pode dizer que a teologia, diante disso, a teologia ajuda o quê? Na formação do caráter também, né? O desenvolvimento da vida cristã depende do conhecimento da verdade de Deus. Depois os irmãos podem conferir, segundo Pedro, né? Capítulo 1, 1:28, tá? E no item 2, na defesa e pureza do cristianismo. Uma teologia bem fundamentada serve para combater os ataques e contaminações que a igreja sofre em sua caminhada, preservando a pureza da verdade cristã. Irmãos, a gente tem um ramo da teologia que se chama apologética. As pessoas que se dedicam à apologética, elas se dedicam em defender a fé cristã diante de outras fés, de outras religiões, e a gente defende a nossa fé, a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a gente tem que formar uma teologia, fazer uma compilação dos textos bíblicos, para levar para aquela pessoa que está muitas vezes levando uma heresia para a igreja. Por exemplo, como eu disse a vocês, hoje a internet, ela ensina, ela tem diversos ramos teológicos, diversas visões teológicas, e uma teologia saudável, ela se baseia numa interpretação correta da palavra do Senhor. Por isso, nós precisamos também, e nisso, na verdade, a teologia nos ajuda também. E 3, aí, segundo o autor, também na propagação do Evangelho, onde não há uma base doutrinária também, segura e firme, também não há capacidade militante, A gente só está preparado, a Marta, inclusive, colocou no Face, aliás, acho que no Face também, mas no nosso grupo do WhatsApp da igreja, um projeto missionário de evangelismo nas ruas, aqui perto, se não me engano, na CUPC. E a gente precisa estar preparado para levar o evangelho para as pessoas, porque a gente vai se deparar com pessoas de várias fés, de várias religiões, pessoas que vão nos atacar, quando você for evangelizar, a pessoa vai debochar da sua cara, a pessoa vai querer rir de você, dizendo que você é um ignorante, que você é um perdedor, que você só é crente porque você perdeu na vida. Mas, irmãos, a palavra do Senhor é a nossa fortaleza, Nessa hora que o preparo teológico, o preparo bíblico vai nos ajudar a responder acerca da nossa fé, acerca de quem é o nosso Salvador e em quem nós cremos. Amém, irmãos? Ficamos aqui até por aqui. Nesta tarde, ficamos por aqui, me perdoe, e a próxima aula nós estudaremos o que é necessário para estudar teologia. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor esteja com todos vós, e o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Até mais.